de Deus descendo para libertar o povo de Israel. Nós poderíamos falar de Deus vindo como rei da Síria para levar cativo o reino do norte. Nós poderíamos falar de Deus vindo para ajudar através de Nabucodonosor, todos esses encontros históricos e já registrados, mas nós queremos falar de algo para o nosso tempo, para os nossos dias. E enquanto eu preparava este sermão, e eu me lembrei, porque quando você pensa no encontro com Deus, só há duas situações. Ou você mal pode esperar para encontrá-lo, porque você anseia por ele, ou você tem um temor, tremor, uma angústia de pensar na possibilidade disso acontecer. E aí eu me recordei, eu já contei isso aqui, tem gente que sempre ri, né? Mas eu me recordei quando nós estávamos na Assembleia de Deus lá em Taubaté, há muitos anos atrás. Agora faz tempo, né? Não dá mais para dizer que faz pouco tempo, não, faz bastante tempo, né? Muito tempo. E eu me recordo que a igreja, eu esqueci o nome da rua, mas ela ficava compridinha assim, e do lado tinha uma loja muito grande de móveis, e na frente a loja foi construída bem para trás da calçada, de forma que tinha um estacionamento, e aquilo ali ficava livre. E naquela época não tinha departamento infantil, não tinha curtindo das crianças, não tinha uma preocupação nesse sentido. Então tinha duas situações: os pais severos que mantinham os filhos do lado, minha mãe, que meu pai estava sentado no púlpito, e os pais que queriam que os filhos ficassem lá fora para poder assistir o culto. E eu com uma inveja, né? Porque meus amigos estavam lá fora e eu sentado do lado da minha mãe. E você sabe como é que criança né? Começa a balançar a perna assim, pensando como é que vai fazer para sair um comichão, como dizia minha mãe. E de repente me veio aquela ideia magistral, né? Mãe, eu preciso ir no banheiro. Mas você já foi, eu estou apertado, eu estou muito apertado, estou apertado. Então ela falou, vai, mas volta. E aí eu saí, ao invés de eu ir pela porta da frente, e aí eu ia contornar, eu fui mais esperto, pensei assim, eu vou pela porta do lado do púlpito, que minha mãe está vendo que eu estou indo para o banheiro. Meu pai, que estava sentado no púlpito, também estava vendo. E eu, espertinho, passei pela porta, fui realmente lá no banheiro, só que na volta eu passei rapidinho pela porta e fui lá para frente, né? E quando eu cheguei lá, o que poderia estar acontecendo, né? A galera brincando de pega-pega, aquela correria. Eu falei, eu quero brincar. E o culto rolando, e eu corro daqui, corro dali, dando risada, a molecada. De repente eu escutei uma voz assim, Nézio, falei, que foi? Tem alguém chamando você lá no portão. Quando eu bati o olho, assim como esses trovões cortaram o céu, eu vi meu pai fazendo assim, ó. Aquele foi um momento aterrorizante. Parece que o chão sumiu. E eu pensei assim, eu tô lascado, né? E eu fui na direção dele, e ele sério, olhando para mim. E quando eu me aproximei, ele carinhosamente, com a sua mão, pegou no meu braço, deu aquele apertão magistral e cochichou no meu ouvido: vai sentar perto da tua mãe, e quando nós chegarmos em casa, nós vamos conversar. Agora você entende por que eu lembrei do tema, né? Prepara-te para te encontrar. Esse momento, quando eu sentei do lado da minha mãe ainda me deu um beliscão, falou, você foi lá para frente, né? Então, quando a gente chegar em casa, teu pai vai conversar com você. E eu pensei assim, Jesus, segura o ponteiro do relógio, para. E eu olhava assim, parecia que ele ia cada vez mais rápido, né? Enfim, aquele dia, eu não vou terminar a história, porque todo mundo sabe como é que ela terminou, né? Mas é aterrorizante quando você sabe que está errado e vai se encontrar com alguém que vai aplicar a justiça.
E nós vamos falar de 2 hoje, vamos deixar o terceiro para a semana que vem, porque o terceiro nós vamos abordar o julgamento do trono branco e vamos abordar 3 problemas que a igreja precisa se preocupar para não ir parar neste julgamento do trono branco. Porque a igreja, ela é convidada a passar pelo primeiro encontro, que é o arrebatamento. Quando você lê em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, o texto vai dizer assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo praticamente repete essa fala em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando ele vai dizer: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esses 2 textos que Paulo fala aos Coríntios, e Paulo também escreve aos Tessalonicenses, é o arrebatamento da igreja. Quando a gente entende o arrebatamento da igreja, vai haver uma discussão se é a segunda volta de Cristo ou não. Porque alguns vão dizer que quando Cristo pisar na terra para estabelecer o seu reino, seria a segunda volta. E aí, como Jesus vai ficar nos ares, a igreja vai encontrar. Então, alguns entendem que não é a volta de Jesus no sentido de pisar os pés na terra. Independentemente disso, o fato é que o primeiro encontro registrado nas Escrituras para o nosso tempo é o arrebatamento, porque nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos subir. E é interessante que Paulo vai salientar que primeiro os mortos ressuscitarão, e depois nós, os que ficarmos vivos, teremos o nosso corpo transformado e encontraremos com Jesus nos ares. E aí é uma coisa muito interessante você parar para pensar que por que tem que ressuscitar para subir, se já está no paraíso? É porque a salvação, Deus estabeleceu ela de maneira plena. Corpo, alma e espírito serão salvos. Não é somente a alma que vai, o corpo será restaurado daqueles que morreram para subir aos céus em corpo transformado. E nós também teremos o nosso corpo transformado. E aí, quando a gente para pensar nesse texto, a palavra de Deus estabelece, e os anjos anunciam isso, em Atos capítulo 1, verso 11, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E esta é a maior e a melhor esperança do crente. E a igreja tem perdido essa referência, porque parece que a maior esperança do crente é quando Deus garante uma chave, uma porta que se abre, um milagre que aconteça, a bênção que você receba, e nós perdemos a referência de que a melhor bênção é realmente Jesus voltar e nós encontrarmos com Ele nos ares, porque nós vamos deixar esse mundo, queridos, esse mundo caído, aonde não há condição de nós sermos felizes aqui. Nós temos momentos de felicidade, porque o Senhor nos concede, mas no mundo tereis aflições. Foi isso que Jesus disse. Quando se fala do arrebatamento, é preciso pensar como ela será. E Jesus fala em Mateus capítulo 24, dando 2 exemplos para nós entendermos. E um tem muito a ver com o momento que nós estamos aqui agora, porque antes do culto, eu vi o relâmpago cortar o céu, ainda falei, né? Olha, a Bíblia diz, e Jesus vai dizer isso: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É rápido. Não vai dar tempo para dizer assim: Jesus me... Já foi. Senhor, tem-me... Já foi.
É por isso que nós precisamos pensar nessa volta de Jesus, porque Jesus vai dizer o seguinte: virá como ladrão. O capítulo 24, 43 e 44, Jesus vai dizer o seguinte: considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir, e isso é preocupante, a hora em que não penseis. É quando você estiver distraído. Eu quero que você entenda qual é o sentido da distração que eu quero trazer aqui. O sentido da distração não é de você não estar vigilante, não é de você mergulhar no pecado, não se trata disso. O sentido de você não pensar é que de repente você pode estar trabalhando e Jesus voltar. E aí entra uma questão interessante. A salvação, queridos, preste bastante atenção no que eu vou dizer. A salvação não depende de você ter que estar na igreja para ir para o céu. Pastor, eu tenho que estar em oração. Não, querido, você não tem que estar em oração. Você tem que estar com o teu relacionamento com Deus em dia. Deus tem que te conhecer relacionalmente. E não conhecimento de saber que você existe. É relacionamento. Porque, querido, no dia a dia, vamos combinar, irmãos. Não dá para a gente pensar. Você acorda de manhã, Jesus vem hoje. Daqui a 10 minutos você está escovando, Jesus vem hoje. Você vai tomar café, Jesus olha no Senhor. Não dá, irmãos. A gente toca a vida. Principalmente hoje em dia, quando a vida é mais corrida ainda. A gente levanta, já sai correndo, mal toma um café, engole o café, já vai para o trabalho e começa a correr e a nossa mente fica ocupada com outras coisas. Jesus está dizendo aqui, é na hora que vocês não pensam. Mas a minha intimidade com Deus não depende, a minha salvação não depende de eu pensar no arrebatamento. A minha salvação depende do meu relacionamento com Deus. E isso aqui é muito importante. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós devemos nos preparar. E o preparo, Paulo vai dizer o seguinte, é despertando do sono. Porque tem gente que dorme. Não é o sentido de dormir quando você vai dormir, né? Porque se for assim, se Jesus vier à meia-noite aqui, o povo lá do outro lado está desperto. Nós estamos todos dormindo aqui e aí complicou. É o sono pertinente à nossa vida com Deus. Paulo vai dizer, pelo que desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo está escrevendo a sua carta aos Efésios. Isso quer dizer que não é uma carta para o mundo, é uma carta para a igreja. E quando Paulo está escrevendo a carta para a igreja, ele está chamando a atenção para dois quesitos importantíssimos que nós não podemos negligenciar aqui. Primeiro, é que tem gente que dorme na igreja. Segundo, é que tem gente morta na igreja. Gente que não tem vida. Gente que não tem relacionamento, gente que não tem intimidade. E gente que não tem vida com Deus realmente está morto. E se Jesus vem, aí não depende de você pensar. Você pode estar pensando 24 horas por dia. Se você está morto para Deus, não adianta pensar. Você vai ficar. Depois Paulo vai dizer outro conselho. E aí ele manda para Timóteo, não se embaraçando com as coisas desta vida. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Fomos chamados para uma batalha. Estamos alistados para uma batalha. E o soldado não se embaraça com as coisas desta vida. E a igreja de hoje tem se embaraçado com as coisas desta vida. Nós temos nos distraído. Nós temos validado muito mais os nossos problemas, os nossos desejos, os nossos anseios. A gente vem trazendo tudo para Deus para que Ele resolva tudo, esquecendo do mais importante, que é Ele.
e não as coisas que nós apresentamos para Ele. O Senhor é suficiente. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. E Cristo nos ensina a buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quem é que acrescenta é o Senhor. O que Ele acrescenta? O que eu preciso, o que você precisa. Não o que você quer, não o que você gostaria, mas aquilo que Ele, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, providencia para a nossa vida, para vivermos. Mas a gente não deve se embaraçar, nós devemos buscar primeiro. E Paulo ainda vai nos exortar. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo. Nós não podemos perder este alvo. A perda do alvo tem um nome na Bíblia: pecado. No grego, hamartia. E um dos significados é errar o alvo. Por isso que Paulo diz: prossigo para o alvo. Eu deixo as coisas que para trás ficam, e eu olho para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Eu prossigo para o alvo. Eu não desvio o meu olhar. Nós precisamos atentar e fixar o nosso olhar em Cristo. Jesus vai deixar claro que nós precisamos deixar tudo por Ele. Sabe o que é tudo? Tudo. Olha só o que Jesus vai dizer aqui. Disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Tudo. Duas coisas são importantes nesse texto. É que quando Jesus diz aqui casas, são bens terrenos. A igreja está muito materialista. Está muito interessada em conquistar, em adquirir, em receber. Está pouco interessada em ofertar, em reconhecer a suficiência de Cristo, em deixar estas coisas que são passageiras para adquirir algo que realmente tenha valor. E quando fala de pais, irmãos, mulher ou filhos, é que Jesus está deixando claro que relacionamentos importantes têm que ser deixados de lado por causa de Cristo. Eu já conheci gente que deixou Jesus por causa de pai. A pessoa diz: pastor, desde que eu fui para a igreja, meu pai não fala mais comigo. Eu não consigo ficar sem falar com meu pai. Não há como nós fazermos escolhas entre Deus e alguma coisa ou alguém. Porque ninguém vai levar você para o céu, somente Ele. Nada aqui vale mais a pena do que Cristo. Nós precisamos entender algo muito importante. Cristo, amados, tem que ser prioridade na nossa vida. Prioridade. Nós vamos então, uma vez que a igreja sobe, Jesus Cristo vem e a igreja sobe. O primeiro encontro é com Cristo nos ares. Depois nós teremos o segundo encontro. E o segundo encontro já é o tribunal de Cristo, que será para a igreja. O tribunal de Cristo, sendo para a igreja, Paulo vai ensinar sobre este ensinamento, sobre esta condição em Romanos capítulo 14 e em 1 Coríntios capítulo 3. Em Romanos capítulo 14, verso 10, ele vai dizer o seguinte: mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal
de Cristo. Veja que Paulo não está dizendo naquilo que João vai ver em Apocalipse capítulo 20, do trono branco. É o tribunal de Cristo. E Paulo vai especificar que tribunal é este em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 ao verso 15. E ele vai dizer assim: se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, e o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Uma vez que a igreja é arrebatada, ao chegar, que nós entendemos que é no céu, Cristo então vai estabelecer o seu tribunal para colocar em peso, validar aquilo que cada um de nós fez para o Senhor. E esse tribunal vai passar pelo fogo aquilo que você fez, porque o fogo vai revelar o conteúdo, a essência do que você fez. Se realmente foi algo para o Senhor, como é que você fez isso para o Senhor? Se Deus considera isso obra do Senhor para ser provado pelo fogo, a fim de que você receba o galardão por aquilo que você fez. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, quando você para pensar, é que será avaliada a obra de cada um. No verso 13, Paulo vai dizer assim: a obra de cada um se manifestará. Tudo que nós fizemos para o Senhor, se é que fizemos alguma coisa, e como é que temos feito essa alguma coisa, com que seriedade, com que compromisso, com que motivação, qual a qualidade daquilo que você faz. Porque, você lembra, agora a gente não escuta mais isso, mas eu cansei de ouvir mais ou menos assim: irmãos, eu não saí, mas é para Jesus mesmo. Muita gente lembra dessas expressões. Faltou ensino, para mostrar que para Jesus a gente faz o melhor do melhor. Se para nós a gente faz bem feito, para o Senhor a gente faz muito bem feito, muito mais bem feito, da melhor maneira possível. O fogo será a prova da essência dessa obra, porque se permanecer sobre o fogo, receberá galardão. Porque há recompensa, queridos, por aquilo que nós fazemos para o Senhor. Nós precisamos entender que Deus há de recompensar os seus servos por aquilo que cada um tem feito. Mas é interessante você perceber que se queimar, sofrerá perda. E quando Paulo está dizendo que sofrerá perda, e o tal será salvo todavia como pelo fogo, é que ele não vai ser expulso do céu porque a obra dele foi queimada. Ele só vai entrar como se tivesse saído do incêndio e chegasse alguém dissesse: rapaz, consegui, graças a Deus, consegui, estou aqui. Mas cadê? E conseguiu salvar? Não, perdi tudo, mas estou aqui. Percebe? E amados, aqui vai uma palavra muito importante sobre isso, porque uma vez eu ouvi alguém dizer isso, eu fiquei chocado, porque alguém disse assim: o meu negócio é chegar no céu, não preciso nem de galardão, se eu chegar lá, eu cheguei, o importante é eu garantir o meu. Aí eu olhei para o abençoado e disse assim: então, filho, você nem vai para lá. Como assim, pastor? Não vou. Por quê? Porque isso é um ato mais grotesco do egoísmo. Você está se portando com o seu umbigo, ignorando todo o resto que está indo para o inferno. Egoísmo é pecado. Egoísmo, amados, é o oposto do amor. Porque o amor reconhece o outro. Pasmem vocês, o ódio também. Que você odeia alguém. Agora o egoísmo, você anula todo mundo, só existe você. E isso aí Deus condena. Então veja, que não dá para você pensar assim: o importante é eu chegar lá. Nós fomos chamados para fazer alguma coisa.
E aí, a gente precisa pensar sobre a necessidade de compreendermos o que Deus chama de obra. Porque de repente a gente começa a pensar que tudo é obra do Senhor, né? Eu vou arrumar o portão lá da igreja, é obra do Senhor. Eu estou pintando, eu estou lavando o banheiro, é obra do Senhor. Aí tudo virou obra do Senhor, né? Tudo virou obra do Senhor. E a Bíblia não diz exatamente isso. Primeira coisa que Deus chama como obra, e todos nós somos convocados a isso. Ninguém está isento, ninguém está liberado, ninguém está perdoado. A questão não é essa. O que deixa claro, e Jesus diz isso em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para Jesus é imprescindível que eu, você e todo mundo que conhece Jesus testifique, fale, testemunhe deste Jesus para os outros. Eu não sei falar. Aprende. Você não sabe falar, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz por você. Deus tem algo a fazer na sua vida. A gente sabe, irmãos. É porque a gente não quer perder o amigo. Mas se eu tenho um amigo como você, que prefere a minha amizade do que me tirar do inferno, eu jamais chamaria você de amigo. Vale mais é anunciar o Evangelho, queridos. Quem sabe se você não joga semente e este amigo lá na eternidade encontra você e abraça e te agradece, porque por causa do que você disse, ele chegou no céu. Aquilo que Deus chama de obra, segundo as Escrituras, é cuidar dos órfãos e viúvas. Tiago capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. A obra do Senhor, ela é ativa. Nós nos ajudarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros. Isso é fazer a obra. Fazer a obra é você, por incrível que pareça, queridos, você está na rua, de repente você vê alguém passando necessidade, você não dá o dinheiro não, você leva o camarada lá na padaria, paga um café para ele. Isso é fazer a obra de Deus. A gente precisa lembrar que Jesus vai dizer: olha, quando vocês não alimentaram, era a mim que vocês não alimentaram. Quando vocês não foram visitar, era a mim que você não foi visitar. Quando você não vestiu alguém, era eu lá. Fazer a obra do Senhor é a gente ir de encontro à necessidade do outro. Servir aos santos. Hebreus capítulo 6, verso 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Servir uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Amados, aqui eu trago uma palavra que não é muito dita porque não é muito popular. A gente sabe que no meio do povo de Deus tem gente que é muito abençoada. Abençoado que eu digo é que Deus manda recurso. E manda e abençoa mesmo. Mas o que me assusta é pensar que ser abençoado assim, a pessoa entende que é só para si. Eu não vou dizer o que você deve fazer, mas eu acho que se você botar o teu joelhinho no chão, Deus vai mostrar para você. Porque, irmãos, a gente precisa parar com essa coisa de a gente ajuda com um saco de arroz
estamos ajudando alguém. É lógico que alguém pode dizer assim: pastor, é fácil o senhor falar isso. Não é. Não é fácil falar. Porque Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Jesus está dizendo isso porque alguma razão ele tem. Porque, irmãos, a verdade é que todos nós, eu não vou sentar na cadeira de juiz e dizer assim: vocês, todos nós, à medida que começamos a ser abençoados, a gente começa a tangiversar um pouco no padrão de Deus para aquilo que é nosso. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o que Deus fala sobre isso. Porque quando você vai lá para a lei mosaica, há uma série de normativas ali preocupado exatamente com quem tem necessidade. Se alguém emprestar a túnica, nem pede volta. Jesus vai dizer: se a pessoa pedir para andar uma milha, anda duas. Tem alguma coisa no padrão de Deus, que aí eu vou olhar para a igreja e eu acho isso fantástico, é que quem não tem mais amor para dar do que quem tem. Eu penso, irmãos, eu fico a pensar como Deus olha as pessoas usufruindo das benéficas, das bênçãos que Deus dá, enquanto tem pessoas no meio do povo de Deus, do qual faz parte do corpo, passando dificuldade, e há uma indiferença. Ninguém fala sobre isso, não é verdade? E você sabe por quê? Porque aí cutuca alguém, e aí de repente alguém nem contribui mais do que o pastor. Mas, irmãos, a gente fala porque a Bíblia manda. Tem padrões aqui, tem parâmetros. Fazer a vontade de Deus, Hebreus capítulo 13, verso 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por meio de Jesus Cristo. Esse texto aqui dá uma mensagem por si só, olha só. Que o Senhor vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele, não perante você e nem perante os olhos de alguém, mas o que perante Ele é agradável. Porque nós estamos fazendo muito que muitas das vezes nos agrada, nos convém, satisfaz. Eu estou fazendo melhor do que os outros. Se você pode, faça mesmo. E se puder fazer mais, faça mesmo. Porque isso agrada ao Senhor. É preciso que a gente olhe para isso, irmãos, e pare para compreender o que é a obra de Deus. Quando você vai para o tabernáculo, havia serviços que Deus instituiu. E quando você vai para a igreja, existem serviços instituídos. Existe a parte do louvor, e aqui eu abro um parênteses: não chame de levita, pelo amor de Deus. Porque não é levita. Participa do louvor. O levita fazia muitas outras coisas além do louvor. Quer ser levita? Então seja um bom diácono, né? Porque aí vai cuidar da limpeza. Tem outras coisas que o levita fazia, porque a gente quer pegar na Bíblia só o que dá status quo, né? E na realidade nós precisamos olhar para o que a Bíblia diz. Então, louvor faz parte da obra do Senhor. Mas como é que estamos fazendo isso? O que nos motiva a isso? Qual é a qualidade daquilo que fazemos? Fazemos com o coração, fazemos por fazer, fazemos porque eu gosto. Não é que você não pode gostar do que você faz. O problema é que de repente o gosto toma primazia e aí você faz muito mais por você do que para o Senhor. Deus está olhando as nossas motivações. É o que nos motiva. Não adianta o discurso, porque o que nós vemos, irmãos, é o que nós vemos. Você pode ver um excelente músico tocar,
um excelente cantor, mas Deus está olhando o que tem lá dentro. O que é que faz aquela pessoa fazer o que ela faz? O talento é para Deus ou é para ele? É para o ego dele ou é para a glória de Deus? E olha, queridos, se existe uma área que é assustadoramente preocupante na igreja, é a parte musical. Porque mexe com o ego. Mexe muito com o ego. É interessante como é que você começa a se envolver, e principalmente quando Deus começa a abençoar, você começa a confundir o que Deus está fazendo com o que você está fazendo. E de repente o que está acontecendo é porque você está fazendo bem feito, e na realidade é Deus fazendo através da sua vida. Nós não podemos perder essas referências. 2 encontros com Deus. O arrebatamento, que eu quero crer que você vai estar lá. O segundo encontro, o julgamento, o tribunal de Cristo, que eu quero crer que a obra que você faz não será queimada pelo fogo, será comprovada como aprovada por Deus por aquilo que você tem feito. O que aprendemos aqui? O arrebatamento é uma promessa que Deus, em sua fidelidade, vai cumprir. E nós estamos mais perto do que nunca. Mais perto do que nunca. E eu queria que você saísse daqui pensando 2 coisas. Jesus pode voltar. E você pode partir para a eternidade. Tanto um quanto o outro, nós não sabemos se teremos oportunidade para corrigir algumas coisas. A gente sempre acha que vai ter, e às vezes não tem. Há muito tempo atrás, uma pessoa, num acidente de carro, queria clamar por Jesus, mas saía sangue da sua garganta e ela não conseguia. Eu não sei dizer para você o que aconteceu com ela, mas eu queria que você se colocasse no lugar e pensasse que a melhor decisão que nós podemos tomar é estar aos pés do Senhor em fidelidade com Ele. Porque se você fechar os olhos para esta vida, quando você acordar do outro lado, quando você abrir os olhos, que você veja Cristo. Porque vai ser desesperador, angustiante, você abrir os olhos na eternidade e Jesus não está lá. Porque não haverá volta. No arrebatamento, quem fica ainda pode se virar. Vai ser difícil. Mas quem parte para a eternidade, nem sempre pode dizer: Senhor, tem misericórdia, me perdoa os meus pecados. Porque a gente não sabe como vamos, queridos. A gente não sabe como vai. Quantos, por causa dessa enfermidade, começam no processo, depois é entubado, não acorda mais. Irmãos, algo que nós precisamos entender é que a eternidade é uma situação que nós vamos nos deparar com ela, com Cristo sem Ele. Que nossa vida seja semeada com plena comunhão com Ele, para que seja no arrebatamento nós subirmos, ou que se nós partirmos para a eternidade, esteja o Senhor a nos abraçar após a morte. Entendendo que como foi nos dias de Noé, assim será. Vemos que essa volta se aproxima. As pessoas estão aí. Sabe o que é interessante? Eu fico observando. Queridos, eu quero que você entenda. As pessoas precisam trabalhar? Precisam. O comércio fechou. A gente ora para que volte, porque a gente sabe que as pessoas sobrevivem disso. Mas nós estamos muito preocupados com as coisas daqui. Nós estamos muito preocupados com as coisas daqui.
Eu quero que a vacina venha para assumir com tudo isso aí. Querido, que venha Jesus. Que venha buscar a sua igreja. Que a gente vá para a glória. Porque aqui, queridos, não tem perspectiva de melhora. Quando você lê o livro de Apocalipse, é assustador o que está por vir. E se você pensa que o diabo não tem percebido que o tempo da volta de Jesus se aproxima, é só você perceber o quanto ele tem confrontado e batalhado a vida de cada um de nós. Somos desafiados o tempo todo, confrontados. E ao invés de nos despertarmos, nos acomodamos, nos acovardamos. As pessoas têm medo do vírus, mas não têm medo da eternidade. As pessoas têm medo de ficar doente, mas não têm medo de se encontrar com Deus. Quando Deus fala através de Amós para o povo de Israel, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu já fiz de tudo, agora o meu encontro é com vocês, o juízo chega. Queridos, o arrebatamento da igreja é o livramento de Deus para o seu povo e o juízo sobre esta terra. É tempo de nos despertarmos. Eu tenho dito isso e Deus tem me incomodado para repetir a mesma coisa. Eu vou falar isso enquanto Deus mandar. Pare de fazer as coisas do mesmo jeito. Pare com a morosidade do mesmo jeito. Passa ano e você continua do mesmo jeito, fazendo as coisas do mesmo jeito, sendo negligente do mesmo jeito, displicente do mesmo jeito, desobediente do mesmo jeito. Vai chegar a hora em que você vai querer mudar e não adianta mais. É preciso nós atentarmos para o tempo que nós estamos vivendo. Não haverá tempo, é o que aprendemos, para negociar a subida. Será rápida e definitiva. Então é tempo de acordar, despertar, mudar hábitos antigos. Negligência, displicência e morosidade serão motivos de muitos ficarem neste dia. Então não se embarace com as coisas desta vida. Isaías 55, queridos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor tem dado oportunidade, o Senhor tem despertado, o Senhor tem falado, mas continuamos do mesmo jeito. E aqui eu quero finalizar sobre o nosso trabalho para Deus será aprovado pelo fogo. Isto implica suas motivações, a diferença do seu entendimento de trabalho e o que Deus chama de trabalho. E buscar a vontade de Deus é o melhor caminho para servir. Por que isso é importante, queridos? Porque a Bíblia diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faça com todas as tuas forças. Mas eu quero fazer isso. O que veio à tua mão para fazer? Faz. Nós temos vivido o tempo que as pessoas escolhem o que querem fazer. Aí eu me recordo de Saul decidindo fazer sacrifício e Deus rejeitando o reinado dele ali. Quem mandou você fazer isso? É porque motivações, justificativas, explicações sempre teremos. Mas no reino, queridos, nós não fazemos o que queremos. Nós fazemos o que Deus manda. Nós fazemos o que Deus quer. Porque é a vontade dele que prevalece neste lugar. No reino ele é rei. No rei quem manda é ele. Não é nós chegarmos com nossas propostas, com nossas ideias, com aquilo que é nosso. Nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Nós temos vivido um tempo em que eu fico observando como tem faltado gente para falar a verdade. Como tem faltado gente com
com medo de confrontar as pessoas. Mas eu, queridos, o meu compromisso é com Deus. Não adianta você achar que você em casa, assistindo live, está tudo certo com Deus. Não está. Aonde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Se você tem disponibilidade para ir trabalhar, e você trabalha, e você sai e faz suas atividades, mas para a igreja você não quer vir porque nós estamos em época de pandemia, você está dizendo claramente para Deus onde é que está o teu coração. Porque para o teu trabalho você não tem medo, mas para vir para a casa do Senhor para adorar Ele que é digno e tem cuidado da tua saúde, você tem. Alguma coisa está errada, só você não está vendo. Queridos, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Não é tempo de você ser displicente, negligente com relação à sua saúde, mas também não é tempo de você ser displicente e negligente com relação ao reino, com relação às coisas de Deus. E eu quero orar por você, para que Deus venha despertar você. Porque quando a palavra de Deus diz assim, prepara-te para te encontrares com Deus, queridos, quem está em obediência, quem está servindo ao Senhor, quem está andando de maneira correta diante de Deus, almeja, anseia, clama. Mas quem não está, receia, tem medo. O apóstolo João vai dizer o seguinte, que o amor lança fora o medo. É interessante que o amor de Deus é derramado nos nossos corações, não para termos medo dele, mas para nos aproximarmos dele, sermos atraídos, constrangidos por este amor. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus de amor nos alerta para o seu juízo, para o dia em que ele vem, não para oferecer uma oportunidade para você, mas para tratar com você, por causa de como você se conduziu neste mundo. Vir à igreja, queridos, é bom. Meu desejo é que você venha. Mais importante ainda, estabeleça o teu relacionamento com Deus. Não é tempo de brincar. Escute o que Deus está falando no teu coração. Não é tempo de brincar. Não é tempo de sermos irreverentes, displicentes, negligentes. É tempo de nos prostrarmos diante do Senhor. É tempo de nos arrependermos. Jesus começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Agora é o tempo que Jesus diz, arrependei-vos porque eu estou perto de vir buscar a minha igreja. Neste momento que nós vamos orar agora, eu queria que você fechasse os seus olhos. E você tivesse um momento, eu quero dar 1 minuto para você conversar com Deus. A oportunidade que você tem agora para se consertar com Ele, se arrepender. É diante dele, queridos. É você com Ele. Lava-nos para que sejamos limpos, liberta-nos para que sejamos limpos, dá-nos força, Senhor, para sermos fortes. Sustenta-nos com a tua graça e não nos deixe cair.
Jesus. Senhor, é um coração quebrantado e contrito tu não desprezas. Ó Senhor, que a tua igreja se volte para ti. Que se arrependam, Senhor, dos seus pecados e se convertam dos seus maus caminhos, das escolhas erradas, das decisões precipitadas, de sentimentos perversos, de atitudes descompromissadas com o teu reino, de comportamentos que não são dignos. Pai, tem misericórdia de nós. Das nossas palavras malditas, Senhor, da nossa língua venenosa, da amargura que brota no nosso coração, arranca tudo, que nosso coração seja árido, Senhor, para a amargura e fértil para o amor. Que haja perdão, que a tua graça restabeleça, Senhor, a comunhão dos teus filhos. Tu estás perto, Senhor, perto bastante para tirar tudo aquilo que não te agrada do coração e da mente, para fazer com que saiamos daqui cheios do teu Espírito e plenos da tua presença, para vivermos em novidade de vida no teu reino, anunciando o teu nome, vivendo segundo a tua vontade, discursando sobre o teu reino, sobre a tua palavra. Atrai-nos para perto de ti, Senhor, e segura forte nossas mãos, para que não venhamos a nos afastar, que se convertam dos maus caminhos, que se prostrem diante de ti. Derrama do teu perdão, Senhor, e enche o teu povo do teu Espírito, em nome de Jesus.